ninguém de suporte, não? Agora tá gravando. Então, o suporte avançado é só o Arley, pô. Não, tem aqui também o Carlos. Carlos Henrique é brabo também. Uhum. Carlos Henrique é suporte lá da Guanabara Diesel. Vamos lá, gente. Gente, hoje o nosso objetivo é criar uma tabela com os campos e criar uma tela de cadastro no ADVPL para essa tabela que a gente vai criar no Proteus, ok? Essa é a missão. No final, a gente tem que ter criado as tabelas, colocado no menu e criado um programinha para chamar esse cadastro, essa tela de cadastro, com opção de incluir, alterar e excluir. Beleza? Estou pedindo para aceitar aí, Foguinho. Tem alguém pedindo para entrar aí. Então, beleza. Então, vamos ver quem é aqui. Show. Então, vamos para cima. Vamos acessar o módulo de configurador para a gente criar a nossa tabela, tá? Então, siga essa fileira. Se vocês quiserem fazer junto comigo, vamos embora, vamos junto. Lá no configurador, se quiser visualizar e depois fazer, eu dou um tempinho também. A gente vai fazer o nosso cadastro aqui. Como a gente está num treinamento de ADVPL, a gente vai fazer uma tabela, vou dar um nome de cursos, tá? Mas de alunos, vamos botar alunos. Até porque, se eu botar curso, eu vou ter que ter o aluno que eu vou vincular, né? Mas aí eu tenho que fazer um deparo entre as duas. Vamos botar um cadastro de... Pensando. Eu acho que é melhor de curso mesmo. Qual o nome do curso, código, descrição, onde está a carga horária. Então, vou direto, foi rápido, nem falei para vocês. Quando vocês abrirem, vai abrir assim, né? O configurador vai abrir assim, beleza? Aí vocês vão em base de dados, dicionários, base de dados. Aqui, nesse caminho, é onde onde fica o dicionário de dados. Todos os campos, tabelas, índices, gatilhos, ficam tudo no dicionário de dados. Na última aula, só recapitulando, a gente fez a manipulação de menus. Então, a gente criou fomos em ambientes e em menus. Aqui, ó, cadastros, menus. Resumindo, gente, eu poderia dar um treinamento de configurador falando de cada linha, de cada item, mas o objetivo desse treinamento é vocês saírem daqui com conhecimento básico e funcional para vocês programarem e darem manutenção no dia a dia do cliente, nos programas do cliente. Então, não faz muito sentido eu falar de cada item desse agora, porque vocês não vão chegar no cliente já mexendo, por exemplo, no KNAB a pagar, ou no boleto, ou no wizard de conversão de certificado. Então, assim, a ideia aqui é de a gente ser efetivo, pontual, e eu dar o caminho para vocês necessário para que vocês fluam sozinho, principalmente como um desenvolvedor, beleza? Então, na última aula a gente falou de menus, e menu é extremamente importante, porque o menu é o que vai fazer com que você consiga, de fato, colocar as rotinas que você desenvolveu, e foi o que a gente fez. A gente criou uma user function com uma mensagenzinha e colocamos no menu. Agora, nós vamos criar uma rotina de cadastro e vamos vir colocar ela depois no menu também. Então, vamos lá. São 10h10, eu vou parar até 10h30, e de 10h30 em diante, eu deixo 10h40. De 10h40 em diante, eu deixo vocês fazerem, tirar dúvida,
e por aí vai. Beleza? Então, hoje nós vamos ir no dicionário de dados para criar nossas tabelas. Então, base de dados, dicionário, base de dados. Só confirmar aqui se realmente está gravando, tá? Com o símbolozinho de gravando, ok. Beleza? Então, abriu essa tela inicial aqui. Aqui vai aparecer a empresa, no lado esquerdo, e no lado direito vai aparecer dicionário de dados, gatilhos, tabelas genéricas, parâmetros, perguntas e consulta padrão. Vou falar resumidamente o que é cada um desses. Dicionário de dados é onde estão todas as tabelas e os campos do Proteus, ok? Gatilhos é onde estão as triggers, e essas triggers é somente visual, é na tela, não é trigger de banco. Então, por exemplo, quando você digita a quantidade e já tem o preço unitário preenchido, você pode fazer um gatilho, ou seja, um preenchimento automático para preencher o valor total, de acordo com a quantidade versus o preço unitário. Então, ele faz cálculos, preenchimentos automáticos. Por exemplo, você coloca o código do cliente, ele vai lá no cadastro de cliente e preenche automaticamente o nome do cliente. Então, o sistema ele permite você fazer isso, através de gatilhos, fazer preenchimentos automáticos, tá? Dando continuidade, tabelas genéricas são consultas prontas. Por exemplo, a gente tem uma tabela genérica de UFES, que é a 12, Unidade Federativa. Então, essas tabelas genéricas, tudo que é código de inscrição somente, mas que você não vai precisar fazer manutenção diária, semanal, anual, não. São códigos de inscrição fixos, que não mudam, ou se muda muito raramente, e aí só a TI que vai precisar fazer essa manutenção. UFO, por exemplo, é uma delas, tipos de impostos, enfim. E aí tem alguns códigos aqui específicos que você não precisa de manutenção sempre. Tem mais algumas pessoas querendo entrar. Beleza? Então, isso aqui é as tabelas genéricas. Os parâmetros é tudo aquilo que muda o comportamento do sistema. Então, os parâmetros são configurações que você pode mudar o comportamento. Por exemplo, eu quero que no estoque aceite saldo negativo. Aí eu tenho um parâmetro chamado MV ESTNEG. Ou seja, se eu clicar aqui, ó, MV ESTNEG, identifica se o sistema permite que os saldos em estoque do produto fiquem negativos. Então, se eu der um editar e botar S, já está assim, ou seja, ele permite que o saldo fique negativo. Então, se não tiver quantidade no estoque, se meu estoque tiver 0 e eu fizer uma saída de produto, ele fica negativo, ele permite. Se tiver 0 e eu fizer uma saída, eu não tenho saldo. Se tiver o parâmetro como não, ele bloqueia e diz, olha, você não pode fazer uma venda ou sair com essa mercadoria porque você não tem saldo. Enfim, parâmetros, são várias parametrizações que você pode fazer no sistema para mudar o comportamento do sistema relacionado a dados, relacionado a permissões, relacionado a comportamentos, principalmente das informações dos processamentos. Perguntas de relatório, perguntas de tela de processamento estão todas aqui. E consulta padrão são telinhas de consulta. Telinhas, por exemplo, eu quero consultar o banco, eu quero consultar o cliente. Aí você pode montar várias consultas no sistema, você pode definir quais são os campos que você quer consultar e qual é a informação que ele vai trazer daquela tabela que já existe. A gente vai ver cada uma delas depois, tá? Com calma, só resumindo aqui o que é cada um. Agora nós vamos em dicionário de dados, vamos criar nossa tabela. As tabelas customizadas do Proteus, geralmente, começa com I. Então, se você colocar SZ1, SZ2, todas as SZs, família SZ, você pode criar sem problemas, porque pode ser customizados. Agora, fora tem a SZ e tem algum outro tipo que eu esqueci. PB. PB também são tabelas que você pode customizar. Fora isso,
você tem que ter muito cuidado. Você pode criar uma tabela que já é padrão, TOTOS, e aí você pode ter conflito no sistema. Então, nunca crie tabelas sem você ter certeza que o módulo não utiliza, tá? Para isso, já tem um dicionário de dados. O prefixo da tabela é sempre 3 caracteres, então a minha vai ser SZ1. A minha empresa é uma empresa teste. Ele coloca automaticamente 9. Deixa eu ver quem está entrando aqui, se tem gente querendo entrar. Luiz, posso tirar uma dúvida? Claro, pode perguntar. Você falou sobre tabela padrão da TOTOS para não fazer alteração, mas é possível pegar uma tabela padrão e clonar ela e transformar ela SZ para poder modificar e não correr o risco de modificar a original? Pode, você pode fazer à vontade. Depois, eu vou dar uma aula para vocês só de APSDU. E lá vocês conseguem fazer copy, fazer backup, fazer... Enfim, aqui você cria uma nova tabela no banco, novos campos. Mas se você quiser fazer cópia dela, enfim, você consegue fazer também via APSDU, que é uma outra ferramenta, entendeu? Mas você pode copiar essa, criar os campos e depois você apendar os dados para essa tabela. Pode sim. Então, criei aqui a minha tabela SZ1, vai ser, vou chamar ela de curso, sei lá, curso Proteus, tá? Vou chamar ela de curso Proteus, descrição em espanhol e inglês, vou botar o mesmo. O que é esse conceito de filial? Filial, se é exclusiva ou compartilhada. Tem cadastro de empresas, quando você for atender alguns clientes, vocês vão perceber que para uma empresa, um grupo de empresas, tem várias filiais. Então, eu posso ter a filial Goiânia, filial Sul, filial Norte, filial Baixada, filial Niterói, enfim. E aí, se você coloca compartilhado, tudo o que está sendo visualizado por uma filial, todas as filiais vão visualizar também. Se você coloca exclusivo, os dados são exclusivos por filiais. Então, por exemplo, quando eu cadastrar, se eu botei exclusivo aqui, se eu cadastro um curso que é ministrado na unidade da Baixada, e se eu quiser que o mesmo curso seja visualizado na filial da Zona Sul, eu tenho que incluir um novo registro, porque é exclusivo por filiais. Beleza? Aqui eu tenho a unidade de negócios, vou compartilhar e vou compartilhar entre empresa também. Só botei exclusivo entre filiais, tá? Mas, e uma outra diferença. Quando está exclusivo, quando você inclui um registro, o sistema ele grava o código da filial no campo filial. Se tiver compartilhado, ele não grava nada, fica vazio esse campo. Tá? Então, a gente vai ver isso aí quando a gente for fazer nosso teste. Beleza? Aqui eu gravo TOTOS PDV. Eu posso botar, não? PDV é o front loja, né, do Proteus. Acho que não era nem para botar nada, acho que tem erro nessa rotina. Quando eu ponho não, e deve dar algum erro aqui. Já aconteceu alguma vez comigo. Tem que deixar vazio, não nem mexer. Mas, enfim, deixa ele processar. Aí tem o Memo Club também, que eu nem sei para que serve esse campo. Já vi, mas não me lembro mais, tá? Para ser sincero. Beleza. E aí vou deixar vazio também, posso botar não aqui, beleza. Botei não nos dois, e ok. Eu vou dar um ok para criar a tabela. Depois eu vou ter que voltar a incluir os campos. Eu não consegui incluir campo agora, porque a tabela não está criada ainda. Então, dei um confirmar. Erro no modo de compartilhamento entre empresa filial e unidade de negócio. Ao compartilhar um nível, obrigatório compartilhamento de níveis abaixo. Beleza. Então, eu posso deixar tudo exclusivo, posso deixar tudo compartilhado. Deixar tudo exclusivo, melhor. Embora eu só tenha uma empresa, mas vou deixar tudo exclusivo, ok? Pronto. Criou aqui minha SZ, cursos Proteus.
curso Proteus. Tá. Agora, eu vou criar os campos dentro dessa tabela. Para eu criar o campo, eu vou ter que voltar a editar ela de novo. E aí, sim, eu vou clicar nesse botãozinho à esquerda, essa setinha à esquerda. Quando eu clico aqui, ele vai me habilitar campos, pastas, agrupamentos, índices. E aí eu vou clicar em campos. Já ele cria automaticamente o campo filial, que é o campo obrigatório do sistema. Paralelo a isso, eu vou abrir um cadastro aqui no sistema, só para você entender o que serve pasta e o que serve agrupamentos. É importante vocês entenderem isso aqui, tá? Então, deixa eu só abrir. Entrar no SIGACOM. Primeiro campo, vou dar um mais aqui, está abrindo uma Proteus. Cliquei no mais para incluir. E aqui eu incluo meu primeiro campo. Então, toda tabela tem que ter uma chave. Então, o meu primeiro campo vai ser o ZenCode, que é o código do curso. Qual é o tipo? Tipo 1, caractere. Tamanho, geralmente é tamanho de 6. Todo campo código no Proteus tem um tamanho de 6. Exceto nota fiscal, que é 9, e títulos. Restante, a maioria de código é 6, tá? Formato, exclamação, é que ele coloca maiúsculo, mas eu posso botar só para aceitar número. Mas como está em caractere, é 6. Ah, outra coisa. Talvez você está falando assim, Foguinho, você vai criar um campo código com tipo caractere? No Proteus, só campo que recebe valor como preço, quantidade, é numérico. Fora isso, os campos são todos caracteres. Então, numérico, você só trata campo de quantidade e valor. O restante você coloca como caractere. Por quê? Porque, por exemplo, quando você vai dar um código para fazer o sequencial desse código, o campo passa a ser alfanumérico, você consegue ter uma quantidade muito maior. Além disso, é um padrão do Proteus criar os códigos, seja de cliente, de fornecedor, tudo como código caractere. Então, a gente segue o padrão do sistema, tá? Então, por isso, a gente cria como caractere tamanho 6. E aí, eu vou botar aqui, ó, código. Aqui é o título que vai aparecer na tela. Código. E aqui é o help, quando ele pressionar F1, vai aparecer código do curso. Beleza. Aí eu tenho opções. Essas opções aqui é o seguinte, se for um combo, eu posso botar uma lista de opções aqui, eu vou criar um campo combo para você ver. Se eu quiser que tenha um inicializador padrão, ou seja, que comece com alguma informação, eu coloco aqui. E aí tem alguns campos padrões, algumas funções que a gente coloca aqui para, por exemplo, o código de AV automático, como 0001, e vir com sequencial, mas eu vou mostrar essa função lá para frente depois, se não é importante agora. E aí, inicializador do browser, modo de edição, se a gente quiser, na hora de ele editar, que esse campo fique bloqueado, ele fica. Por exemplo, o código, eu não posso deixar ele ficar alterando o código. Então, eu ponho aqui, ó, inclui. Isso aqui é uma função pública, que quando ele clica para incluir, ele permite. Mas se ele clicar para alterar, aí já não deixa mais. Então, geralmente, o código a gente põe em modo edição inclui. Para quê? Para só deixar ele mexer nesse campo quando ele estiver incluindo. Em consulta padrão, se esse campo é relacionado a alguma consulta. No momento, não. Beleza. Criei o curso, o campo. Aí eu tenho aqui, se eu quiser colocar alguma validação do usuário, eu posso chamar uma função aqui, ou colocar alguma validação, uma funçãozinha padrão do Proteus para validar, ou até uma user function, uma função minha, eu posso colocar. Aqui eu tenho o uso, se esse campo é obrigatório, se esse campo vai estar no browser.
sempre marca campo no browser. Por quê? Porque quando ele logar, esse campo vai aparecer no browser. Deixa eu entrar numa tela só para vocês entenderem o que eu estou falando, o que é browser, o que não é, a pasta, para que serve cada coisa. Mas sempre marca browser e o código tem que ser um campo obrigatório. Se eu estou digitando, tem que ser um campo obrigatório. Pessoal, vocês sempre, se vocês tiverem dúvida, levanta a mão, porque eu não estou olhando lá o Google, tá? Pode perguntar em tempo real. Então, marquei aqui que ele é um campo obrigatório, que ele está sendo usado e que ele vai aparecer no browser. Só para vocês entenderem o que significa cada itemzinho desse, eu vou aqui no cadastro, por exemplo, de fornecedores. Eu vou mostrar para vocês o que significa cada coisinha dessa aqui e como ele aparece na tela, beleza? Esse último aba aqui, que é módulos, você pode marcar qual é o módulo que ele vai ser exibido. Ele sempre, no default, ele é utilizado por todos os módulos. Mas se você quiser que o campo só apareça em um módulo específico, você pode marcar ativo, compras, enfim. Eu vou marcar esse utilizado por todos. E é isso. Voltando aqui na tela de cadastro, estou aqui no cadastro de fornecedores, o que é o browser? O browser é essa tela aqui, ó. Então, quando eu coloquei aqui, ó, opções, browser, ele aparece aqui nessa tela inicial. Aí eu vou dar um incluir no cadastro de fornecedor. Quando eu cliquei em incluir, ele naturalmente vai trazer para mim o quê? Todos os campos do cadastro. Esse vermelhinho aqui, esse asterisco, é que eu marquei para ser obrigatório. Então, quando você marca obrigatório, ele automaticamente fica como asterisco. O usado, ele aparece aqui nesse card, nessa tela. Se eu não marco como usado, ele fica escondido. Ele pode ser um campo oculto, só para fazer desenvolvimentos, aí alguma coisa. E o browser, eu já falei, que é aquela tela inicial. Então, eu estou no cadastro de fornecedor, cadastro padrão de Proteus. Vou criar um cadastro aqui bem simples, só para a gente fazer um teste. Vou botar aqui, ó, razão social, teste, nome fantasia, teste, tudo teste. RJ, município, enfim. E o tipo do fornecedor, pessoa física. Pronto. Aqui não tem nada mais obrigatório. Vou dar um OK, vou salvar e confirmar. Pronto, ele gravou o registro com sucesso. Aqui é o browser. Então, eu vou dar um OK e vou salvar o campo. Aí, olha só. Ele criou meu campo Z1 Conte, beleza? Lembra que tem essas pastas aqui? O que são essas pastas? As pastas são essas abinhas aqui, ó. Quando eu clicar em alterar ou incluir cliente, cada abinha dele separa por abas. Então, se eu clicar criar uma pasta e colocar esse campo nessa pasta, ele vai criar para mim um card, uma abazinha dessa, e aí o campo vai estar relacionado à pasta que eu criar dentro. Ah, tá. Então essas pastas ali, aquelas abas ali, já são fixas do sistema, né? Para o fornecedor, sim. Então, olha só, eu vou no cadastro de fornecedor. Como é que eu quero saber qual é a tabela de fornecedor? Eu entro em qualquer cadastro, dou um F1. Está vendo que aqui está trazendo A2? Então, com A2 é uma tabela, eu tenho que chamar aqui, ó, SA2. Se tiver só 2 dígitos no prefixo, você sempre coloca um S na frente. Então, a tabela de fornecedor é SA2. Se a tabela tiver 3 dígitos, como prefixo, por exemplo, A2 underline, A2, a gente coloca um S na frente, que só são 2 dígitos. Se tiver 3 dígitos, aí é o próprio nome da tabela. Então, na nossa tabela vai aparecer SZ1. Vai aparecer, na verdade, Z1. Coloque em outro campo aí. Oi? Coloque em outro campo. E aí? Não ouvi, não entendi. Não, coloca no outro campo. É só no nome fantasia que aparece isso? Não, qualquer Isso. campo é o nome do campo. A2 tá. é o nome do campo. Mas o A2 é o prefixo da tabela. É o nome da tabela. Então, eu fui aqui, ó, SA2, cadastro de fornecedores, beleza?
Se eu clicar em editar essa tabela, eu posso adicionar um novo campo, eu posso criar qualquer outra coisa que eu quiser aqui. Aí, aqui no maisinho, eu tenho lá os campos que estão vinculados à tabela de fornecedores. Código, loja, filial, nome. Aqui eu tenho as pastas, que são aquelas abas, ó, cadastrais, administrativo, fiscais, compras, e até outros, que são... O outros nunca aparece. O outros é quando você não inclui em aba nenhuma o campo. Aí ele joga tudo para outros. Se você não tem aba, ele fica tudo em outros também, mas não aparece nada. Mas quando você tem mais de uma aba, ele fica no outros naturalmente, tá? Beleza, vamos voltar para o nosso cadastro. Isso aqui só foi para explicar para vocês o que é esse formato, né, de aba, de campo, enfim. Então, eu criei um campo código, vou criar o campo descrição, incluir mais um. Vou botar aqui, ó, Z1, descri, caractere, tamanho 40, só aceitar maiúsculo, título, descrição. Beleza? Opções. Aqui não preciso. Validação de usuário, também não vou validar nada. Ele já está marcado para ser usado. Vou marcar para ele aparecer no browser, que é naquela tela principal. Lembrando que aqui é o browser. Essa tela aqui, quando ele logar, vai aparecer o código e a descrição na frente. Aqui não são todos os campos que aparecem. Eu escolho o campo que eu quero que apareça aqui, justamente marcando esse browser. E vou botar que a descrição também é um campo obrigatório. Pronto, salvei. Vou incluir mais um, só para a gente fechar. Eu vou dizer qual é Z. Para a gente dar uma consulta padrão, eu vou criar um campo UF, que é Unidade Federativa. Vou botar Z1 unidade. Qual é a unidade que está esse curso? Digamos que eu tenha um curso por estado. Eu vou botar caractere de 2, arroba, exclamação. Aí aqui, ó, vou botar a unidade. A unidade do curso. E aqui em opções, eu vou colocar uma consulta padrão de UF, que é a consulta 12, unidade federativa. Quando eu clicar nessa consulta, quando eu criar esse campo, ele vai criar esse campo com uma lupinha do lado para eu consultar a unidade federativa, igual assim, ó, tá vendo? Então, consulta padrão, ele monta essa lupinha para que você possa consultar uma tabela que você necessita. Depois a gente vai aprender a criar consulta padrão. Por exemplo, dessa tabela de curso, a gente pode criar uma consulta para um outro cadastro que a gente for fazer. Tá? Beleza. Então, eu vou ter aqui um UF, unidade federativa. A unidade do curso. Digamos que é uma unidade por estado. Pronto. Não vou fazer mais. Só 3 tá bom, porque eu prometi que ia terminar 10h35 e eu tenho pouco. Oi. Tira só uma dúvida. Ah, Nas tabelas in natura do Proteus, a gente verifica que esses status aqui, né, em vermelho, são de campos que você não pode alterar. isso. Tem como fazer isso também na tabela que a gente cria? Na verdade... É um campo, ele não ser alterado depois. Geralmente o filial não, cara. O filial não se mexe, porque o filial sempre é o primeiro. E, além disso, o filial é chave para qualquer outro campo. Então, sim. Aqui... Mas se você quiser colocar o código onde você não possa fazer nada depois de criado, você pode fazer isso? Pode. Aqui na verdade, eu posso mudar, né? Pela ordem, né? Uhum. Então... Sim, sim. Mas, assim, fora isso, aqui tudo que está verdinho eu posso mudar, entendeu? Eu posso manipular. Isso. Mas você pode colocar ele em vermelho, onde você não faça nada? Então, na verdade, assim, ó, tabela customizada, tudo vai ficar verde, não vai ter vermelho. Só o filial que é padrão. Só o filial, sim, sim.
Então, fora isso, tu pode botar onde você quiser. Não, Entendeu? beleza. A minha dúvida era só se eu poderia colocar ele como vermelho quando criando uma tabela. Não, o sistema Não vai permitir. ele não deixa você colocar vermelho como campo fixo, né? Sim. Para você não Ah, mudar, beleza. tá? Beleza. Aí, gente, eu vou criar aqui, só para fechar, mais dois campinhos, que é um log de inclusão e de alteração, que são campos padrões do sistema. Então, se você vier aqui, ó, aqui, em campos reservados, que é esse último quadradinho aqui, ele vai te mostrar qual é o campo que eu quero criar. É um campo padrão do Proteus. Então, existem alguns campos bem interessantes. Por exemplo, o campo de log de inclusão e de alteração, ou seja, toda vez que tiver uma alteração, uma inclusão, ele automaticamente registra o sistema. Tem o campo de imagem, ele coloca um cardzinho para você anexar a imagem. Aqui, se teve exportação de dados, se teve filial de inclusão, empresa de inclusão, enfim, qual foi a empresa que incluiu, se for uma empresa compartilhada, por exemplo, esse curso serve para várias empresas. Aí você pode criar aqui para dizer qual foi a empresa que incluiu aquele registro. Bloqueio automático e bloqueio por data. O que é esse bloqueio automático? É um campo chamado MSBLQ, ou BLQL. O que é isso? Esse campo, quando você inclui ele, se alguém alterar ele e botar para sim, ele automaticamente, MSBLQL, ele automaticamente fica cinza. Por exemplo, eu quero desabilitar o curso. Aí, ele vai ter uma opção, desabilita sim ou não. E aí, por exemplo, aqui, ó, opções. Lista de opções, sim ou não. O padrão é não. Toda vez que você cria um curso, ele fica como não. Ou seja, ele não está bloqueado, mas se você quiser bloquear, ele automaticamente, você bota para sim e a linha do curso fica cinza, como se estivesse bloqueado. Entende? Então, isso aqui é padrão. Então, eu criei aqui um bloqueado e vou criar mais dois. Um log de inclusão, para saber quem incluiu, o usuário que incluiu, e um log de alteração, para saber quem foi o usuário que alterou. Pronto. Pronto, já a minha tabela já está pronta. Não vou fazer mais nada, a não ser criar um índice, porque toda tabela no Proteus precisa ter um índice de busca, para saber qual é a primary key, para ser a chave forte, enfim. Então, eu vou criar um índice, tá? Cliquei aqui no índice, vou clicar aqui no mais, e aí ele vai me trazer essa telinha. Essa telinha aqui eu vou colocar a chave do meu índice. Toda a tabela do Proteus tem que ter o campo filial como inicial, como chave. Então, por quê? Porque ele pode ser exclusivo, ele pode ser compartilhado, e a filial tem que ser a chave forte. Ou melhor, ele tem que fazer parte da chave. Então, cria a filial, é o primeiro índice. Vou clicar em outras ações e campos novamente, vou botar o código. Pronto, criei um índice que é filial mais código, é o primeiro índice. Esse nickname aqui, você pode colocar um nome para esse índice, se você estiver incluindo numa tabela padrão do Proteus. Por quê? Porque você não, se tiver qualquer alteração padrão da TOTOS, se a TOTOS incluir mais novos índices, você pode buscar o seu índice pelo nome dele. Então, eu posso botar aqui o código, e aí, na hora de buscar, você pode buscar pelo nickname, ao invés de buscar pelo número do índice, pela ordem do índice, que é essa ordem que está aqui. Posso clicar aqui para mostrar nas pesquisas, ou seja, toda pesquisa que fizer na minha tabela, ele vai ser exibida na tela. E se é um campo virtual para o usuário, ou se é real. Vou botar padrão do sistema, posso deixar vazio, deixar vazio. Pronto, salvei o índice número 1, que é por código, beleza? É isso, tabela criada, índice criado, campos criados. Vou dar um confirmar. Depois que eu confirmo, ele tem que vir nesse disquete aqui para atualizar essa tabela. Então, vou clicar no disquete e vou avançar. Aí o sistema vai fazer o quê? Vai gravar a tabela. Mas antes,
Você não pode estar no sistema. Nada que você fizer nessa tela, gravar campo, alterar, você pode fazer com o usuário no sistema. Então, ele vai dizer que eu não tenho acesso exclusivo. Por quê? Porque eu estou aqui no cadastro de fornecedor. E ele precisa de acesso exclusivo no banco para criar a tabela. Então, eu tenho que sair daqui, sair. Quando eu sair, ele liberou. Tá vendo? Pronto. Criou minha tabela SZ lá no sistema. Perguntas até aqui, gente? Dúvidas? O pessoal está aí? Tranquilo. Aí para Tranquilo? visualizar é pelo MD. Show. Então, a minha Acho que tabela... as dúvidas vão surgindo conforme a gente for botando a mão na massa. Beleza, beleza. Então, tá. Duas coisas que eu quero que vocês me respondam. Você quer que eu deixe vocês criar a tabela de vocês agora? Ou você quer que eu crie um programinha e coloque no menu para fazer a inclusão e vocês ficam com esse dever de casa, de fazer a tabela e de fazer o processo o programinha para chamar essa tabela no VS Code? Vocês que dizem. O que vocês preferem? A minha tabela está criada, falta criar agora o cadastro. Esse cadastro que a gente vai fazer vai unir com o dever de casa que a gente vai fazer depois. Porque se eu fizer o cadastro agora, Vai levar um tempo. não é que vai levar um tempo, mas eu não vou conseguir deixar vocês fazerem. Vocês vão ficar com tudo com dever de casa, de construir a tabela. É melhor deixar com o dever de casa, que aí na próxima reunião todo mundo já vai estar e as dúvidas vai rolando e a gente troca no chat, entendeu? Tá, beleza. Então, Para mim ficar como dever de casa, eu só vou precisar tirar algumas dúvidas de início, porque quando eu cheguei já estava rolando, e aí eu fiquei, tipo, como é que chegamos aí nessa parte de criação, entendeu? tá, beleza. Eu vou até o final e depois as dúvidas a gente vai falando. Se você tiver dúvida de alguma coisa que eu estou falando aqui, a gente vai compartilhando e vai trocando dúvida. Agora, do início, a gente precisa tirar depois, ou no final da aula, ou no grupo do WhatsApp, lá a gente vai tirando as dúvidas para você chegar aqui, beleza? Mas a última aula que a gente fez, a gente teve uma aula, a gente criou um programinha, a DVPL, e colocamos no menu. Agora, eu estou criando uma tabela e vou criar uma tabela de cadastro como essa de fornecedores para que o usuário possa cadastrar. E depois a gente vai indo para outras coisas, outras soluções, né? outros passo a passo, processos. Quando eu falei do início, era do início da aula de hoje, tá? Não era do início do curso, beleza. não. Beleza. Então, vamos lá. O início da aula de hoje é simples. Para eu chegar nessa tabela aqui, eu vim aqui no configurador, base de dados, aí aqui, base de dados, dicionário base de dados. Quando você clica aqui, ele vai abrir para você todo o seu dicionário de dados. Clicou no maisinho do lado, vai clicar. Sempre vocês vão mexer na esquerda, tá, gente? Eu sei que vocês estão vendo essa tela aqui no meio, mas isso aqui pode te induzir você a clicar e não conseguir fazer nada. Então, sempre é no menu lateral. Clicou no mais, dicionário de dados, vai abrir aqui as tabelas. Aí eu cliquei no mais para incluir uma nova tabela, que foi a SZ1 que eu criei. Então, aí que chega a minha dúvida. Tá bom, pode perguntar. Quando você botou ali para criar, tu botou SZ1. Isso. Para ele ser criado. Porque quando eu fiz, eu consegui fazer até aí. Mas quando eu fiz o SZ, a minha ficou dando erro, tipo, não saía. Ele ficava, tipo, tentando atualizar. Só que eu entendi que, no caso, tem que botar o 1 no final. É porque a tabela ela tem que ter 3 dígitos sempre. O prefixo tem que ser 3 caracteres. E a TOTUS diz, vamos botar aqui no Google só para a gente ver. A TOTUS diz que tabelas genéricas ou tabelas de usuário tem que ser cadastrada como SZ. Tabela de usuário Proteus. Não, é tabelas customizadas. Padrão.
ela diz que tem que ter um padrão, entendeu? Por quê? Porque o Proteus tem muitos módulos e tem muita tabela. Então, ó, aqui tá vendo SZ? Eu utilizava as tabelas SZ, porém as mesmas se esgotaram. Ou seja, nesse caso aqui do cliente, ele já acabou com todas as SZs, SZ1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, A, B, C, até SZZ. Aí colocaram aqui, ó, uma referência. Então, tem uma referência da TOTOS, que você tem as tabelas disponíveis no RP. Então, ó, aqui, aí está explicando a família, ó, SZ ou começadas com Z. Então, portanto, todo arquivo específico deve ser iniciado com SZ ou Z. Então, se você botar ZZ1, ZZB, ZA1, tudo que começa com Z, ele entende que é específico do usuário. Ele entra naquele mérito também que tu falou, quando tem uma letra só, você coloca o S na frente que já busca, então aí já... Isso aí. Então, é isso. É porque o SZ, SZ é na época do S, entendeu? Se eu for no meu campo, só vai estar aparecendo Z1, mas eu tenho que colocar o S na frente. Mas tudo que não tem S na frente, aparece um prefixo. Depois a gente mostra com mais detalhes. Então, beleza. Criei minha tabela, está aqui criado. Agora a gente precisa criar um cadastrozinho para visualizar essa tabela, tá? Então, vou abrir o meu VS Code aqui. Foguinho, Oi. Thiago, cara, Pode falar. eu, assim como, acho que foi o Jonathan que falou, eu também cheguei um pouco tarde, aí, porque eu tive um problema particular. Beleza. Você tá gravando a aula, né? Tô. Tá. Aí depois eu queria ver contigo para poder pegar só a parte do iniciozinho lá mesmo, que eu vi ali que você deu uma pincelada ali, mas para não atrasar, pode Tá tocar bom. o barco. Beleza. Aqui, ó, a gente tem um programinha padrão para gerar a tabela, para gerar um cadastro. Tá vendo esse carinha aqui? Vou usar esse carinha aqui, tá? Esse modelo aqui, FW, é um novo. Eu preciso mostrar para vocês também o antigo, porque o antigo, ele mostra... O antigo é importante porque o antigo, ele é o que vocês vão dar muita manutenção no cliente. Nem todo mundo usa esse modelo novo. Então, eu preciso mostrar para vocês os dois modelos, o modelo antigo e o modelo novo. Vamos pelo modelo antigo primeiro. O modelo antigo, o nome é MBrowser. É porque se eu chegar para você e mostrar esse FWM Browser, vocês vão conseguir fazer. Mas você vai chegar no cliente e vai pegar o modelo antigo, vocês não vão pegar o modelo novo. Então, é importante eu mostrar os dois. Deixa eu pegar umas fontes aqui de um outro cliente qualquer. Pegar aqui da Cabernet. Tem Cabernet? Não tem Cabernet. Acho que ele tem. Tem aqui. MBrowser. Pronto. Pronto. Vamos pegar da Cabernet. Beleza. Aí, o que acontece? Eu vou copiar só esse trecho de fonte aqui e vou colocar na minha máquina. Eu vou criar um novo user function, ok? Depois eu compartilho esse fonte com vocês. Então, eu vou pegar lá, vou criar um projetinho para mim. Até tem aqui, ó, um projetinho teste. Não, MyProject, deixa eu ver. Ah, tá, MyProject. Você lembra que eu criei o Folga 001? Vou trocar esse cara pelo meu programa, porque já está no menu, tá, gente? Não vou botar no menu de novo, senão vai tomar muito tempo. Então, aqui eu vou declarar algumas variáveis. Deixa eu botar aqui. Deixa eu só perguntar um ponto também. Pode perguntar. Quando você vai fazer atualização ou vai fazer uma adequação, eu vejo que nesse MyProject tem várias classes, né? Como que eu chamo esse Fog 01? Seria só uma function?
Isso, o for01 é uma function, só que você chama como o underline. Se lembra na última aula que a gente chamou ele aqui no Para executar. executar, Isso, e chamamos também no... Isso aqui é uma function, só que você chama com o underline. Por quê? Porque, na verdade, é uma função de usuário, entendeu? Ah, tá. Porque a minha pergunta, né, no caso? Porque eu pensei que tivesse integração entre essas functions, entendeu? Igual Java, essas coisas, mas não. Você usa específico para cada atributo, né, no caso. Sim, Ah, sim. tá. Então, gente, vamos lá. Vou declarar uma variável chamada. Aqui, o que ele faz? Ele chama uma função, não vou chamar função nenhuma padrão antes, só vou chamar uma função chamada cealhas, que é o nome da minha tabela, SZ1. Beleza? Vou chamar o SZalias aqui, dbSelectArea. Que função faz essa? Que função faz isso? Essa função, ela abre a área selecionada. Ou seja, ela abre a tabela. Na verdade, nesse caso aqui, ela abre a tabela. Abre a área selecionada. Se for uma tabela, pode ser uma tabela temporária, mas nesse caso aqui é uma tabela do banco. Então, o dbSelectArea, ele vai lá e abrir a tabela lá do banco, beleza? Tá. db7order, ela seta o índice da minha tabela. E ela está passando aqui o índice 1. Então, ela ordena a minha tabela pelo índice 1. Eu poderia ter criado um índice 2, que era por nome. Mas aqui eu criei só um índice que foi por código. Então, aqui seta a ordem pelo índice criado. Beleza. Aí, o que é esse arrotina? Esse arrotina é um vetor. E esse vetor aqui, ele recebe as funções da tabela. No padrão do Proteus, você tem o AX filial, AX visual, você só visualiza. Você tem o AX, está vendo que tem um underline aqui? Era na função que o cliente usou, que eu copiei, ele estava chamando uma user function. Então, está aqui, ó, o underline, e o nome do programa do cara é esse aqui, ó, SPSZ, enfim, é para exportar alguma coisa dessa tabela. Mas aqui, no Proteus, o padrão é AX inclui, tipo de inclusão é 3. Depois a gente vai ver com isso com mais detalhes. Aí aqui eu vou botar incluir. O alterar é o... Aí eu vou botar aqui, alterar. Eu acho que é o AX. Altera. 4. E o último é o AX deleta. Para excluir. Isso aqui é uma função que eu estou chamando, tá, gente? Essa função aqui é padrão da biblioteca proteus.ch. Lembra que a gente está usando aqui a proteus.ch? Então, tudo que a gente está usando aqui eu passo o nome do botão, isso aqui são os botões. Nome do botão, o meio, a função que ele vai chamar, que é para visualizar, inclui, altera e exclui. Acho que é exclui ou deleta, não lembro. Exclui. Esse código aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5, é o código da função. Então, toda vez que for alterar, ele chama esse código 4. Toda vez que for excluir, chama o código 5, ele sabe que é para deletar. Deixa eu ver se é x deleta ou x inclui. Eu sempre confundo. É x incluir. Excluir. Tem uma linha no final. X inclui. X inclui.
A maioria está chamando de elétrica, então vamos de elétrica. Pronto. Aqui ele está chamando o título, né? Ser cadastro. Embora que ele não está passando aqui. Aí eu tenho dúvida, Otávio, de como funciona essa tabela. Eu tenho dúvida de como funciona esse programa, essa função MBrowser. É simples. Você copia esse MBrowser, aqui, ó, onde está esse SZ, eu vou colocar o alias, que a tabela que ele vai abrir. E esse MBrowser aqui é uma rotina padrão que ele abre. Ele cria uma tela como aquela do fornecedor que a gente viu. Então, eu vou jogar aqui, vou botar no Google. Na dúvida, gente, dá um Google. Terminal de informação. A gente usa muito esse site porque tem muitos exemplos de fontes prontos. Então, quando você clica aqui, ó, MBrowser, ó, exemplo da rotina. Aí ele coloca, ó, primeiro, a linha inicial, coluna inicial, linha final e coluna final e o alias. Então, a função é assim. Aí aqui, ó, eu tenho que cadastrar como private essa função, a variável cadastro. O que ele faz aqui? Ele pega essa função getArea, é uma função padrão do Proteus, para você guardar a área selecionada, porque quando você sair, você precisa voltar e atualizar a área que está. Digamos que você está selecionando essa rotina, mas você tem uma outra tabela selecionada antes de entrar, ou a tabela está em algum registro ponderado. Então, você usa essa função getArea, que é padrão do Proteus, e quando você termina, você usa o restArea. Para quê? Para restaurar a área que você estava antes de entrar. Isso é muito padrão usar, tá? Aí ele pega como private o cadastro e private também a rotina, que é a variável que grava todas as funções que vai chamar dentro do programa. Beleza? Pronto, cadastro eu já atualizei aqui. Aqui o nome da minha tela vai ser Cursos Proteus. O curso Proteus, botar curso. Beleza. E está pronta a minha rotina. Aí, aqui no terminal de informação, ele dá alguns exemplos. Ó. Só tome cuidado, eu não falei ainda de declaração de variáveis, tá? Mas a gente pode declarar variável como local, como private, como pública. Local, ela é enxergada dentro dessa função, dentro dessa função. Private, ela enxerga dentro da função e das funções que estão dentro dela. Então, o MBrowser, eu estou chamando dentro da onde? Da minha user function. Então, esse cadastro ele é enxergado também aqui dentro dessa função MBrowser. Então, por isso que eu estou declarando como private. Se eu coloco como local, aqui dentro dessa função MBrowser, ele não enxerga o título do programa que eu estou usando, tá? Engraçado que tem dois campos aqui, ó, cadastro, então não preciso de dois. Eu vou usar só um, vou deixar só lá de cima. Aqui eu escrevo títulos de cursos Proteus. Pronto. E é isso, vou salvar, vou compilar, e vamos ver o que o sistema vai fazer. Aí, no terminal de informação, ele vai mostrar outras coisas, vai mostrar aquele fecha área no final, enfim, isso aqui não precisa. Mas o resumo é isso, ó. A X altera, as deleta, as ordenzinhas. Pronto. Esse modelo aqui é um modelo padrão para você criar qualquer cadastro no Proteus, de qualquer tabela.
Tendo só isso aqui, você cria qualquer input de dados no sistema, tá? Deixa eu sair aqui, vou compilar. Como esse programa FOG 001, a gente já incluiu no menu na última aula, aqui, ó, FOG 001, então ele vai enxergar quando eu acessar o menu. Só tenho que logar aqui na minha máquina local. Dúvidas até aqui, gente? Tem alguém dormindo aí? Foguinho, vamos ter que estudar bastante. Não, tô só absorvendo mesmo. Beleza. Ó, Dúvidas ao mar, né? Mas a gente vê depois. vou compilar. Vamos lá. Todos os fontes compilados com sucesso. Agora eu vou lá no menu que a gente colocou, né? E aí, se vocês quiserem se desafiar, botar um nome, ao invés de usar esse... Eu estou fazendo isso para ser mais rápido, mas ao invés de você criar... Você pode criar um outro arquivo PRW, tá? Ao invés de botar nesse mesmo, cria um outro. Enfim, bota o 002, adiciona no menu. Aí é a criatividade de vocês. Adiciona mais um outro no menu para treinar, criar, adicionar no menu. Qual é o resumo disso daqui? Tem que abrir a tela com o meu cadastro. Então, meu usuário é de mim. Sem senha. Nem me lembro onde eu coloquei. Eu acho que eu coloquei... Não sei se foi, acho que foi em compras. Foi em compras. Compras e especificações. Beleza. Específicos, né? Ah, gente, caso vocês não lembrem onde vocês colocaram, e acontece muito isso no cliente, tá vendo essa pesquisa aqui, ó? Você pode colocar o nome da sua função aqui. Então, o Folga 001, vou dar pesquisar. Ele vai varrer todos os módulos que você tem permissão, e se ele encontrar essa função, ele vai abrir. Ó, já vai abrir aqui para mim. Olha o que apareceu. Apareceu o Olá Mundo. O Olá Mundo foi o que a gente incluiu lá no menu, na descrição do menu. Mas, na verdade, eu poderia, no menu, botar curso Proteus. Então, aqui, ó, uma telinha de cadastro, com a opção incluir, alterar e visualizar. Outras ações vai estar o excluir e o pesquisar. Você lembra que a gente colocou o excluir e o pesquisar também? Então, aqui, ó, tem o pesquisar, eu tenho o excluir. Então, vamos ver se vai funcionar. Vou dar um incluir. Ah, outra coisa aqui, ó. Os campos que a gente colocou no browser. Foi o código e descrição. A gente não colocou a unidade. Então, são esses dois que apareceram. Vou dar um incluir. Apareceu aqui, ó, o código obrigatório, a descrição e a unidade. O campo bloqueado. Otávio, não apareceu log de inclusão e log de alteração. Sim, ele não aparece na tela para o usuário. Ele fica interno e tem um outro lugar que a gente vai ver onde esse campo fica. Vou colocar aqui, ó, o código 001, curso de arquitetura Proteus. Unidade Rio, bloqueada não. Já abre automaticamente para incluir o 002. Depois, eu ensino para vocês botar um sequencial e por aí vai. Curso. Vou botar curso não, configurador. Unidade Rio. 003. ADPL básico. A integração do serviço assim, em tela é tranquilo, mas quando você pega a manutenção, que é abrir um código, fazer integração, essa divergência entre base com o TOTUS, aí que é a parada. Beleza. Vamos lá. Ó, cadastrinho aqui básico.
Fiz a inclusão de alguns cursos. Alterar, tá lá. Você lembra que eu botei o inclui no modo de edição do campo? O inclui não deixa eu alterar o código, ele só deixa eu incluir. Lá no configurador, eu botei essa opção inclui. E tem uma série de outras opções que a gente vai explorar depois. E aí, aqui eu tenho a descrição, os dados. Ah, vou botar um bloqueado. Eu quero botar do VPL avançado, porque a galera ainda está no básico. Então, está bloqueado. Beleza. Olha como ele fica aqui, ó. Ele fica cinza com o bloqueado. Então, ele tem uma interface visual, quando você coloca esse campo, que ele não deixa o usuário visualiza que está inativo esse curso. É isso, gente. E aí? O que vocês me dizem? Então, eu fico só com uma dúvida. Depois que a gente coloca o código lá no VS Code, é só compilar que já aparece aí ou tem que chamar lá também? Então, Com o underline? lembra que a gente já tinha incluído antes a função no menu FOG 001? Sim. Eu usei a mesma função, por isso que já aparece. Se eu botar FOG 002, ele não vai funcionar. Porque eu estou usando o mesmo menu que eu usei antes. Entenderam ou não? Aí, então, nesse caso, como a gente já está usando o que já tinha, é só compilar, então. Eu fiz isso para ser mais rápido, tá? Sim. Mas, digamos que vocês vão criar, você já tem um programa 001 que é só uma mensagem. Eles vão fazer o quê? Podem copiar, clica no botão direito, copy. Ele vai criar uma cópia embaixo. E, ó, botão direito, copiar. Não, acho que é outra opção. Melhor dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Beleza, criou uma cópia aqui, vocês renomeiam. Coloca como 02. Deixa a 01 inativa. A 01 era o que tinha antes. Era o MSG Alert. Era um MSG Alert. Com a função, sei lá, Hello Mundo. Não sei E se aí, mas é um MSG Info. E aí, o que acontece? Essa 02, que eu acabei de criar, eu tenho que dar um nome aqui para user function 02 e colocar ela no menu, porque ela não está no menu, concorda? Então, eu vou ter que ir lá no menu. Aí eu vou lá no configurador para a gente lembrar colocar no menu. Mas você precisa compilar antes de colocar no menu, né? Exatamente, com certeza. Para eu compilar, eu tenho que ter acesso exclusivo, então eu tenho que sair do sistema. Fechei, vou compilar a 002. Compilado, com sucesso. Beleza. Agora eu vou lá no menu, adiciona 2, embaixo dá 1, e aí eu vou ficar com 2 rotinas lá no modo de compra. A Olá Mundo e o cadastro de cursos. Dúvida, gente? Vamos lá, agora é hora de tirar as dúvidas, para vocês fazerem depois. Esse programinha aqui é o modelo antigo do MBrowser. A função MBrowser, se vocês pesquisarem, ela foi descontinuada, tá? Mas vocês precisam aprender ela também. Por quê? Porque vocês vão dar manutenção em muitas fontes. Aí aqui, ó, qual é a diferença da função FW MBrowser para a função... Ainda tem outra ali, ó. Então. É porque ele bota FW Browse e FWM Browse. Enfim. Mas foi descontinuada. E aí, agora, o que usa é essa FW Browse aqui, entendeu? O FWM Browse.
Mas aí eu vou mostrar para vocês depois, eu mando fontezinho para vocês de são de menos, tá? Vou só colocar no menu essa função. Luiz, admin. Já estou compartilhando lá no grupo, enquanto eu abrir meu configurador, essa função para vocês. Vocês preferem no... É bom a gente ter um Telegram, mas vou botar no WhatsApp. Então, aqui, ó. Eu vou colocar essa funçãozinha para vocês terem esse exemplo para a tabela de vocês funcionar. Cadê? Workspace. Acho que é meu... Botei no My Project, está lá dentro do TOTS. Pronto, pessoal, enviado o arquivo para vocês. Só vou colocar no menu agora e eu fecho aqui a nossa aula. Deixo vocês fazerem esse dever de casa. E aí, criatividade de vocês pode funcionar. Podem criar mais campos, podem brincar com aquelas opções lá no configurador. Eu coloquei a apostila de configurador para vocês. Eu acho que todo mundo já tem a apostila de configurador, não tem? Sim, sim. Na apostila de configurador, quando você vai criar o campo, ela mostra o que é cada opção daqueles campinhos e o que vocês podem fazer. Então, deixa fluir aí a criatividade de vocês para vocês treinarem, tá? Cara, meu configurador tá lento demais. Não entra. Não é só o teu, não. Dever de casa vai ser só depois que você lançar o vídeo, porque aí eu vou assistir mais uma vez para fixar. Porque a gente vai assistindo, quando chega no final, fica aquela coisa de caraca, e lá no começo. Graças a Deus, hoje eu estou gravando o vídeo, que não é comum, não. Às vezes eu esqueço. Ó, ainda está gravando. Pessoal, está travando. Vamos fazer o seguinte. Eu vou finalizar por hoje. A aula de botar no menu vocês já sabem, vocês já viram como funciona. Mas eu vou... É bom que fuça aqui também, a gente vê o que sai do outro lado. É bom que a gente vê aqui como é que sai do outro lado. Então... Mas a aula de menu vocês já sabem, vocês já colocaram lá o mundo lá no menu. A única coisa que vai ser diferente é que vocês vão colocar um novo item e vão, da mesma forma que vocês colocaram aquela função, você vai colocar essa. Não muda nada. Todo mundo, a maioria conseguiu aí colocar, tá? Agora eu quero ouvir quem se perdeu, se tem alguém perdido, se todo mundo está entendendo, se não está. Fale agora, o cara para sempre, para a gente tirar a dúvida e tá todo mundo junto aí na mesma página. Lá no grupo você jogou o arquivo, que é pra gente abrir ele, copiar ele, ou já joga direto na pasta lá do backup lá do... Isso, esse arquivo aqui que eu joguei, ó, esse fonte aqui, esse código-fonte. Uhum. Para ajudar vocês, tá? Até porque essa função é uma função que vocês não estão acostumados. Mas, resumindo, essa função aqui monta a tela. Monta a tela de manutenção de cadastro do Proteus. E isso vocês vão usar em todos os clientes que você precisar fazer. A gente, quando é cadastro padrão, você não fica montando tela, desenhando tela, a não ser que seja algo muito específico. E aí,
a gente vai mostrar depois também, usar algumas ferramentazinhas para a gente montar a tela customizada. Mas cadastro básico é isso. É criar a tabela lá, botou no M-Browser, jogou no menu e um abraço, o cadastro está pronto. Depois a gente vai trabalhar nas validações de campo. Aí tem uma série de validações que é possível de fazer. Entendeu? Vou dar algumas... vou mostrar para vocês aqui um pouco sobre essa possibilidade de vocês colocarem validações nos campos, tá? Mas de resto é isso. Estou colocando aqui a minha rotina de menu para finalizar a aula. Se vocês já quiserem treinando aí, fiquem à vontade. Então, vou lá em compras. Então, ok. Adicionei, joguei tudo para lá. A minha rotina, a gente sempre coloca em específicos, né? Você lembra que a gente coloca sempre em específicos para não confundir o que é personalizado e o que é padrão? Então, está em atualizações específicos. Olha como o menu é grande. Beleza, vou lá em específicos. Pronto, específicos loginho, tá aqui. Já tem o Olá Mundo. Vou selecionar a parte específica, eu vou colocar aqui o novo item. Vai aparecer no meu programa. Então, vou botar cursos Proteus. Função de usuário, não esqueçam disso. Módulo, vou botar no módulo de compras que ele está. E depois que eu coloco função de usuário, eu coloco o nome do programa. FOG02. FOG 002. Se eu mudar aqui, ele apaga aqui do lado, tá vendo? Por isso que eu tenho que colocar primeiro função de usuário. Aqui eu não coloco o underline. Por quê? Porque quando eu coloco função de usuário, ele automaticamente entende que é função de usuário e vai colocar o menu, ou vai colocar o underline. Então, é FOG A002. Exatamente igual aqui, ó, FOG A002. Posso selecionar a tabela? Posso. Qual é a minha tabela? SZ1. Buscar. Curso Proteus está aqui. Marquei. Palavra-chave não precisa, nada disso precisa. Tá? Pronto. Confirmei. Curso Proteus apareceu. Vou clicar em gerar. E aí é sempre o mesmo nome da matriz do que vocês estão vendo aqui. Ó. Então, o nome é o quê? Siga com. Então, eu salvo como siga com. E aí ele vai gerar uma nova versão desse SigaCom com esse curso, com esse menu. E vai dizer que já existe, se eu quero sobrescrever, beleza? Foguinho, depois você coloca o link da onde você está postando. Eu acho que é no YouTube, mas eu acho que eu não tenho link, não. Na verdade, essa é a primeira aula que está sendo gravada, para ser sincero. Ninguém tem. Eu achei que estava gravando as outras, mas não tem. Então, galera, coloquei no menu. Vou só checar agora para ver aqui os dois. E eu nem compilei, para ser sincero, nem vou ter que compilar esse lá. Vou compilar de novo com a atualização. Pronto, nossos dois programinhas estão lá. Depois, amanhã, na próxima aula, eu vou falar só sobre a DVPL. Como declarar função, como funciona o while, o for, o loop, enfim. A gente vai fazer uma aula só especificamente de ADVPL, ok? Não vou entrar muito... É claro, vou tirar as dúvidas dessa tela de cadastro, de como foi. Vou falar um pouco também de campo, de validação, mas para a gente fazer validação, a gente precisa conhecer DVPL, porque às vezes eu preciso chamar um programinha lá no campo. Às vezes eu quero validar um código, um campo, eu preciso chamar uma função dentro do campo. Então, eu preciso saber DVPL. Então, a gente vai focar em ADVPL agora. Então, aqui, ó, atualizações específicas, o Foguinho está aqui.
Vejo dois menus, Olá Mundo e Curso Proteus. Cliquei no Olá Mundo, vai aparecer a mensagem. Beleza. Por que que ele saiu e depois entrou? Hã? Por que que ele tá como tipo, saindo e depois entrando novamente? Como assim? Não entendi. Saindo e Quando, entrando. quando você clicou lá no Olá Mundo, ele foi tipo para ele voltou Não, é uma porque tela. assim, Aí, ó, tá vendo? não, aqui ele não sai. Aqui é o seguinte, você está no ambiente, é multi-empresa. Toda vez que você clica no menu, ele abre para saber se você quer entrar na mesma empresa que você está usando, ou na mesma filial. Você está falando de RP que ele acessa várias filiais ao mesmo tempo, beleza? Então, toda vez que você... Isso Entendi. aqui é parametrizável, tá? Se você quiser que ele não pergunte, ele não pergunta. Mas, a princípio, está parametrizado para toda vez que você clicar, ele abrir essa tela e você selecionar qual é a filial. Ah, não, eu quero a filial 02, por exemplo. Aí ele vai na 02. Hoje só tem uma filial cadastrada. Pronto. Ele abriu aqui. Ah, eu quero abrir uma outra aba. Você clica aqui na bolinha e vai lá no Curso Proteus, aí ele vai abrir as duas abas. Aí ele abre Olá Mundo e Curso Proteus. E aqui está a minha tela de cadastro. Ah, eu quero excluir configurador, alterar, enfim. Aí tem as opções aqui e ele vai funcionar. Beleza, gente? É isso. Por hoje é só. Só, O curso posso está falar uma dado. coisa, mano? Hã? Tu pode copiar esse código do VS Code e jogar aqui no chat? Porque eu não sei se. Porque eu acho que eu tenho que baixar mais tensão para eu poder abrir o PRE, porque não aparece no meu computador. Abre Ótimo. como bloco de notas. Ah, com um bloco de notas? Show. Valeu, obrigado. Mas eu salvo aqui também. Ah, tá bom. Problema. Tranquilo, obrigado. Gente, estou parando a gravação. Por hoje é só. Vou salvar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, que pergunte. Se não tiver, cara, espera sempre. Valeu, Foguinho. Obrigado aí, mais uma vez, pela disponibilidade. E, cara, eu vou ver se liberando essa aula pra gente aí, eu vou dar uma olhada e já vou